Amém. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus encontre você espiritualmente, mentalmente bem essa manhã. E essa paz que excede todo o nosso entendimento possa encontrar você espiritualmente, entendendo que é somente a graça, é somente a grandeza, a majestade desse Deus misericordioso que excede todo o nosso entendimento. E aí eu convido você também a estar compartilhando essa palavra de fé, de esperança que o Senhor preparou nessa manhã. Que você possa entender, apesar de momentos difíceis, apesar de momentos que muitas vezes nos encontramos acuados pela nossa mente, pelas adversidades desse mundo, você possa estar compartilhando essa palavra de fé, de paz e de esperança. Enquanto a gente louva, você tem esse tempo para compartilhar. Vem, esta é a hora da adoração. Louvemos a esse Deus. Vem. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá.
Bom dia a todos. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 100. Esperar um pouquinho para vocês acompanharem a leitura. Diz assim o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aqui nesses salmos, nós somos convidados a ter gratidão ao Senhor, porque o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, nós somos o seu povo, Ele cuida de nós, e porque o Senhor é bom, e a sua fidelidade dura para sempre. Que nesta manhã, meus irmãos, você possa ser grato ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua fidelidade dura para sempre. Vamos continuar louvando, celebrando com júbilo ao Senhor. Somente as misericórdias do Senhor, que renova as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança a cada manhã. Louve a esse Deus, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do
do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Oh, que tremenda graça. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 digno é o Cordeiro de Deus. digno. Oh, que tremenda Graça, a que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nesse momento, meus irmãos, eu convido você a fazer um momento de oração. Um momento que você possa pegar mais uma vez a sua vida, renovar a sua fé nesse Deus, na certeza de que Ele perdoa os nossos pecados, tanto os que já cometemos, como os do presente e os do futuro que ainda irão. Mas para isso, necessitamos de um coração contrito, um coração quebrantado diante do Pai, diante desse Deus que é misericordioso e que perdoa a todo dia, a todo momento, as nossas falhas, as nossas culpas. Porque se assim não fosse, seria em vão o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então você tem o privilégio, nesse momento, de curvar sua cabeça, fechar seus olhos, orar a esse Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia, tanto por você, tanto pelos seus, por aqueles que necessitam também de uma visita do Espírito Santo nesse momento, Pai, para que possamos convencer do pecado e do juízo. Ora ao Senhor nessa manhã. Bondoso Deus, Santo Pai, graças te damos, Deus, porque as tuas misericórdias duram para sempre, Deus, porque é tremenda a tua graça, Deus, em nossas vidas, Deus. Por isso, Deus, somos privilegiados, Deus, porque o teu doce Espírito Santo nos moveu para esse momento de comunhão, esse momento de adoração. Sabemos que não podemos estar na tua casa fisicamente, mas espiritualmente, Deus, somos templo e morada do Espírito Santo, Pai. Por isso, Deus, todos aqueles que escutam, Pai, nesse momento, Pai, através da internet, Pai, e no futuro, Deus, que o Senhor possa encontrar um coração sedento, um coração contrito, um coração que necessita, Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Que tenhamos a certeza, Pai, que ela dura para sempre, que é a cada manhã que se renova as nossas esperanças e a nossa fé no teu Filho amado Jesus, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Deus, dessa semana que passou, Deus. Perdoa os nossos pecados. Muitas vezes, pecados ocultos, pecados que afagamos, Deus, e não sabemos que é pecado. Que o Senhor traga à luz a nossa mente, ao nosso coração, para que o Senhor possa ver, Senhor, algo de bom em nós, Deus, pois sabemos que não temos nada, Deus, se não for o teu doce Espírito Santo em nossas vidas, Deus. O Senhor esteja perdoando nesse momento, Deus, todos os nossos pecados, e que renove a nossa fé, Deus, a cada dia, Pai. É a nossa oração nessa manhã, e é em nome do teu Filho amado Jesus, e já te agradecemos, Pai. Jamais poderíamos beber de uma outra fonte, saciar nossa alma que provou teu amor. Nunca poderíamos sonhar outro sonho que não fosse o teu. Nunca poderíamos cantar se não fosse pra Deus, corro pra você. Eu te busco, Deus, corro pra te ver. Quero conhecer a beleza do teu meigo olhar, a firmeza da tua doce voz, ao abrirmos nossos corações para ouvirmos o que tens pra nós. Corro pra você. Eu te busco e te encontro, Pai. Sou criança e quero um colo. Eu preciso ouvir teu coração bater, me dizer: sob tuas asas eu descanso. Sou coberto por teu santo manto. O frio me aquece no calor, a minha sombra
declare nessa manhã. Eu te busco, Deus, Corro pra te ver. Quero conhecer a beleza do teu mergulhar, a firmeza da tua doce voz, ao abrirmos nossos corações para ouvirmos o que tens pra nós. Corro pra você, corro pra você, corro pra você. a beleza do teu mergulhar, A firmeza da tua doce voz, ao abrirmos nossos corações para ouvirmos o que tens pra nós. Corro pra você, corro pra você, corro pra você. Amém. Deus é bom. Amor sem fim, Me escolheu pra glória de Cristo. Deus Pai comprou na rude cruz minha alma indigna. Deus é tão bom, oh Deus é tão bom. Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Jesus na cruz irá fluir do trono eterno. Pecados vis e maldições pra sempre apagados. declare Deus. Deus é tão bom, oh Deus é tão bom. Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Deus é tão bom, oh Deus Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Em Jesus novo sou, em Jesus vou viver, em Jesus eu sou de Deus. Em Jesus fui eleito, justificado em Cristo. Vejo Deus. Em Jesus novo sou, em
Em Jesus fui eleito, justificado em Cristo. Vejo na dor aqui, no meu sofrer, eu sempre me lembro do sangue que comprou na cruz a glória eterna. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Oh, Deus é tão bom. é tão bom pra mim. Mais uma vez, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom. Que Deus bom. Nessa manhã ele possa encontrar um coração com sede, com vontade de mudança, com vontade de fazer o ID, de fazer a vontade do Senhor. E nessa manhã, com certeza, ele preparou algo da parte dele e através da vida da Márcia irá explanar a palavra dele nessa manhã. Ele possa estar falando com você, assim como tem falado conosco através dos louvores, que através da palavra ele possa falar com você. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Bom dia, amados. Bom dia a todos. Louvamos ao Senhor por mais esse dia, né? A oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor. Eu espero que aí na sua casa, no seu lar, você não esteja só assistindo, né? E alguns, às vezes, nem assistindo, bota só para ouvir, vai fazer alguma coisa e deixa lá só ouvindo, né? O nosso desafio, amados, nesse tempo de pandemia e como nós temos vivido, é tirar o tempo de cultuar o Senhor. Esse momento, esse dia, domingo é o dia do Senhor. Então, que você, né, não faça de qualquer jeito. Não faça aí quando der, mas que você realmente deixe esse momento, reserve esse momento para o Senhor, tá certo? Então, eu quero pedir que desde já se abra aí a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Então, deixa aí sua Bíblia aberta e nós vamos ler todo o capítulo, tá bom? Então, 1 Samuel 9. Espera aí que você abra. Primeiro Samuel, capítulo 9. Fique bem atento ao texto, a toda essa narrativa, porque nós vamos trabalhar um tema e está dentro de todo o capítulo, ok? Então, diz assim. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali.
Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo que ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou. E presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: Está aqui o vidente? Elas responderam: Está. Eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no altar. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois agora que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saía ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é que está o vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura, sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantares e deu um lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Saul ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que disse: Põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e o pôs diante de Saul. Disse Samuel: Eis que isto é o que foi reservado. Toma e come, pois se guardou para ti para essa ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. Vamos orar, amados. Pai, eis aqui a tua palavra, nós precisamos ouvir de ti essa manhã. Te louvamos já pelo privilégio, obrigada pela oportunidade de te adorar, de te cultuar. Mas, Senhor, como também nós somos abençoados, como nós somos renovados, revigorados,
enquanto te adoramos. Muito obrigada. E essa manhã eu te peço, fala ao nosso coração mais uma vez. Que a tua palavra essa manhã venha de forma viva, venha mexer com a nossa estrutura, venha mexer com os nossos planos, projetos. Senhor, alinha a nossa vontade aos teus propósitos. Muito obrigada por tudo que tu és. Obrigada pelo que o Senhor já tem feito. E já te agradecemos pela fé, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, é um texto longo, né? Eu geralmente costumo compartilhar em textos, às vezes um versículo, 2 versículos, né? Mas orando e meditando nesse tema, eu tive direção para nós compartilharmos todo o capítulo. E aí, o tema do capítulo de hoje, o que eu quero compartilhar com você é Deus como arquiteto da nossa história. Certo? Assim, eu não tinha como, eu até que tentei tirar assim alguma coisa, resumir, mas eu disse, não, é todo, né? Vai ser todo, nós vamos compartilhar essa manhã. Então, você que gosta de anotar, né? As mulheres, principalmente, que na segunda a gente está lá perguntando o que Deus lhe falou, mas também os homens, né? Anote aí para meditar naquilo que Deus tem para nos falar essa manhã. Então, Deus, o arquiteto da nossa história. Quero só lhe contextualizar aqui já nesse capítulo. No capítulo anterior, né, a gente vai ver que Samuel já estava velho e Israel precisava de um líder, né, um líder à altura deles. De início, a princípio, Samuel pensou em colocar os seus filhos nessa liderança, mas não deu certo, foi um fracasso. A gente vê isso no capítulo 8, certo? E aí, por conta disso, de que os filhos de Samuel não tinham como liderar Israel nesse momento, eles clamaram ao Senhor pedindo um rei, certo? Aí eu quero que você volte só um pouquinho a página, está aí capítulo 8, versículo 4 e 5, quando eles clamaram pedindo ao Senhor um rei. E eles disseram assim, versículo 4 e 5. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, no governo, como o têm todas as nações. Né? Então eles pedem aqui, constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como acontece com todas as nações. E aí eles pediram que Samuel escolhesse um rei para colocar sobre a nação. Até aqui Israel era governado por juízes, certo? Se você, né, nós já compartilhamos aí algumas passagens do livro de Juízes, e aqui já é logo depois de Juízes. Então, até o presente momento, eles eram liderados, governados por juízes. A partir daqui é que vai mudar o estilo de liderança, né? E eles pedem esse rei. E o primeiro rei de Israel, se alguém lhe perguntar, quem foi o primeiro rei de Israel depois dos juízes? Saul. Saul foi o escolhido por Deus. E aí vamos ver nesse texto aqui a soberania de Deus nessa ação da escolha de Saul como rei, certo? Vamos ver como Deus atua, como Deus age. E aí eu quero compartilhar com você algumas lições. Primeiro, queridos, eu já quero que fique claro para nós que nós servimos um Deus que cria situações para mudar o rumo da nossa história, certo? Nós servimos um Deus nunca está estático, sabe? Deus não é aquele Deus, e como alguns pensam já, né? Velhinho, lá, não. Deus, ele é atuante na história. Deus atua desde a hora que nós dormimos, acordamos, tudo. Que nascemos no projeto já do nosso nascimento, Deus é um Deus atuante na história. E nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, tanta coisa muda. Sabe assim, um dos problemas bem atuais da humanidade, e já dizem aí que é a doença do século, é a ansiedade. E, queridos, o problema da nossa ansiedade, porque eu me enquadro nesse processo, é porque nós ainda não aprendemos a descansar e crer nesse Deus que atua em toda a história. Né? Deus atua em toda a história.
E vamos tirar aqui algumas lições sobre a soberania de Deus. Assim como ele agiu com Saul, ele age conosco. E aí você, com certeza, eu creio que na medida que nós estivermos compartilhando, que foi isso que Deus foi ministrando no meu coração, enquanto eu ia falando, ministrando e preparando a palavra, como Deus ministrou ao meu coração, como isso é real na nossa vida. Quantas lições nós aprendemos, mas eu vou compartilhar só 3, tá certo? A primeira, eu quero que você anote aí, Deus é um Deus que age no nosso comum, no nosso dia a dia, no nosso ordinário, né? Veja aí versículo 3 do nosso texto base de 1 Samuel capítulo 9. Versículo 3, olha o que diz. Extraviaram-se as jumentas de Quis, que era pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Tudo começou para Saul, meus queridos, com o sumiço das jumentas do seu pai, né? Algo que, na verdade, deveria ser bem comum para eles. Mas nesse dia aqui, não foi. Nesse dia aqui foi diferente para Saul. Onde jamais Saul imaginaria que ia sair para procurar a jumenta e voltar como rei. Com certeza, Saul jamais, né, nem nos seus melhores sonhos, poderia imaginar isso. E aí, já fica aqui uma lição para nós. Nós precisamos ter essa expectativa de que a qualquer momento, Deus pode mudar o rumo da nossa história. A qualquer momento. Deus é o Deus, por isso que o tema é Deus, o arquiteto da nossa história. Não se prive de viver o comum, mas tenha sempre o senso de que algo extraordinário pode acontecer. Pode até demorar, mas o que o Senhor planejou vai se cumprir. Às vezes a gente está na rotina, né, do dia a dia, as mulheres a mesma coisa, e lava louça, e cuida de casa, e cuida de menino, e cuida de marido. Sabe aquele comum, né? Os homens vão trabalhar e acham que tudo ali é uma rotina. Mas essa manhã, a palavra de Deus para o nosso coração é: crie uma expectativa de que na sua rotina pode acontecer algo de extraordinário. Deus é o Deus que age no comum do nosso dia a dia. E realmente, às vezes, pode parecer muito demorado. Versículo 4 e 5 diz aí que eles já estavam muito tempo procurando essas jumentas. Mais adiante, né, quando Samuel fala com Saul, a gente compreende que era no mínimo 3 dias. Quando ele diz, as jumentas já foram encontradas, né? Então era no mínimo 3 dias. E para eles já era algo tão demorado, né? Procurando, sobe montanha, desce montanha, procura, e nada de achar essas jumentas. Então, às vezes nós achamos que Deus está demorando, né? Mas Deus não prometeu, mas não esqueça isso. E o Senhor, primeiro, Ele não age pelo nosso relógio, Ele é o dono do tempo. Deus não age pelo nosso, né, cronômetro, Ele tem o dele próprio. Então, Ele pode fazer tudo da noite para o dia. E aquilo que talvez nós trabalharíamos para fazer por 10 anos, Deus faz em 10 minutos. Deus faz em 3 dias. Então, primeira lição, não deixe de ter essa expectativa no seu comum. Vá para o seu trabalho amanhã, vá o que você tiver que fazer, mas sempre lembrando, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer algo de extraordinário na minha rotina, no meu comum, e mudar toda a história minha, e nós lembramos como Ele levantou também Gideão e de toda a humanidade. Você já pensou nisso? Quantas pessoas Deus pode e quer abençoar através da nossa vida? Então, Deus, Ele é o arquiteto, meus queridos, da nossa história. E aqui já faziam tantos dias que Saul até queria desistir e voltar. Ele chega para o moço e diz, não, vamos voltar porque daqui a pouco meu pai não está mais preocupado nem com as jumentas, né? Ele vai estar preocupado com a gente. Está tantos dias que nós estamos fora. E aí, mas como Deus é o Deus que traça a nossa história, e tinha algo muito maior para Saul do que simplesmente buscar as jumentas do pai, Ele vai usar ali aquele moço para dar outro conselho a Saul. Versículo 1 ao 6, né? Aqui parece que tudo está correndo normal,
até que o moço que estava com ele lembra que naquele lugar havia um homem de Deus, que era Samuel, certo? E a partir daqui nós já vamos para a segunda lição. Sabe qual é a segunda lição? Primeiro, não esqueça, Deus pode usar o nosso comum, gere essa expectativa do extraordinário. Ainda que demore, mas se Deus prometeu, queridos, e todos nós sabemos, todos nós temos as nossas convicções. Nós sabemos lá no fundo o que Deus tem para a nossa vida. Nós temos aquela expectativa de algo mais. E eu quero lhe dizer, não desista disso. Ainda que pareça demorado, ainda que os caminhos pareça que você se perdeu, mas se Deus prometeu e planejou, né? Queria dizer as duas palavras juntas. Mas se Deus prometeu e planejou isso para a sua vida, Ele vai cumprir, certo? E Ele vai cumprir, Ele tem seus meios. E aí onde nós vamos para a segunda lição. Sabe qual é a segunda lição desse texto? Deus nos conecta com as pessoas certas para cumprir o seu propósito na nossa vida. Olha o que diz aí no versículo 6. O moço disse ali para Saul, né? Nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então, o moço ali de Saul conhecia a história de Samuel e sabia que ele morava naquele lugar. E era famoso, pois a palavra que ele dizia se cumpria. E aí, na verdade, de início o moço, o propósito ainda era as jumentas, né? Eles estavam ali focados para saber onde estava a jumenta. Até aqui a história ainda parece normal. Tudo normal, né? Tudo correndo normal. Era só, o foco ainda era as jumentas. Só que Deus já havia falado para Samuel sobre Saul. Olhe o versículo 15 a 17. E aí, amados, eu fico impressionado nesse Deus, né? No nosso Deus, como Ele age. Saul não sabia de nada do que estava acontecendo nos bastidores do reino espiritual. Mas Deus, na sua soberania, como esse arquiteto tão perfeito que planejou com a nossa vida, que a Bíblia diz que antes de nós nascermos, Ele já tinha planejado. Que antes de sermos concebidos, Ele já tinha planejado com a nossa vida. Então, esse Deus já tinha no reino espiritual organizado tudo. E fala lá com Samuel a respeito de Saul, versículo 15 e 17. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, olha como Deus é específico. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem, diz de onde ele é, da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Verso 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu já tinha te falado, este dominará sobre o meu povo. Então, Saul chega ali para Samuel, achando normal, tinha ido falar com um homem de Deus, né? Não tinha nenhuma expectativa. Mas Deus já tinha falado antes com Samuel, já tinha preparado tudo para a chegada de Saul. Deus, na sua soberania, Ele marca esse encontro e Ele prepara tudo. Ainda que para Saul, até o presente momento, as coisas parecessem seguir apenas o curso normal e até planejado por Ele. Mas Deus, como dono da nossa história, da nossa vida, tinha arquitetado esse tremendo encontro. Na verdade, o encontro fora premeditado, organizado, tudo feito por Deus. Porque Deus já tinha falado com Samuel, como nós lemos, que ele iria encontrar Saul. Então, Deus é um Deus de detalhes. E quando Ele fala conosco, amados, não resta dúvidas. E nós precisamos lembrar disso. Deus nos conecta com as pessoas certas. Sabe aquele encontro que talvez você ache que foi por acaso? No reino de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus,
Quando nós decidimos seguir a Jesus, nenhuma conexão nossa é por acaso. As pessoas que Deus vai nos conectando, Ele tem um propósito. E nós precisamos estar atentos. Aqui, para Samuel, era só um homem que ele ia pedir um conselho. Mas Saul já sabia que aquele homem que estava vindo até ele, e Deus ia constituir como rei de Israel. E Deus é esse Deus que cuida dos detalhes. Toda a Bíblia, a gente não tem tempo também para discorrer sobre isso, mas eu me encanto de Gênesis a Apocalipse. Como Deus é esse Deus de detalhes. Como Deus narra a história tão perfeitamente. Vocês devem lembrar da história de Ruth e Boaz, né? Que Ruth foi casualmente colher espigas, justamente num local onde era um homem que poderia casar com ela e resgatar Ruth. E a Bíblia deixa bem claro que aquilo Deus já tinha planejado tudo. Quando a gente lê no Novo Testamento, o livro de Atos, principalmente, que conta a história da igreja, e aí você vai ver Saulo, quando Saulo, né, cai do cavalo, capítulo 9 de Atos, e aí Deus se revela para ele e tudo mais, ele vai para um lugar, quando Deus vai falar para Ananias, gente, é perfeito como Deus faz. Sabe, um GPS atualizadíssimo, né? Deus disse, olha, tu vai na casa tal, dobra à direita, vira, dá o número da casa. Tu vai chegar lá, vai ter um homem, vai estar assim, 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 diz tudo para Ananias. Enquanto isso, Deus chega para Saulo e diz, vai vir um homem aqui, chamado Ananias, e também faz a mesma conexão. Então, Deus é esse Deus que nos conecta com as pessoas certas. Deus fez isso com Pedro e Cornélio, ainda em Atos. Ao mesmo tempo que Deus fala com Cornélio, diz, tem um homem chamado Pedro, e dá todo o endereço para Cornélio mandar buscar ele lá, né? Está na casa de fulano, 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 e ele está orando e eu vou falar com ele. Pedro sobe para orar num determinado lugar, e aí Deus diz para Pedro, vai vir aqui certos homens. Gente, eu acho muito tremendo. Quando nós aprendemos a confiar no Senhor. Quando nossa vida vai ser muito diferente. Sabe esse cristianismozinho, né, que alguns vivem de religiosidade? Eu sempre digo, você quer emoção, aventura, entregue sua vida para Jesus, né? Que Ele é esse Deus que transforma o comum no extraordinário. Que você sai para procurar jumento e volta rei, rainha, né? Então, nós servimos um Deus que pode mudar o curso da nossa vida e da história em questão de minutos. Creia nisso, meu amado. Creia nisso. Alimente o seu coração essa manhã com essa palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Então, aqui, Deus também conta os detalhes para Samuel. Veja o versículo 18 a 20. Acompanhe aí comigo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Aqui, as jumentas foram só um pretexto, né? Foi só um pretexto para Deus conectar Samuel a Saul. Sabe aquela coisa assim, na história, se nós estivéssemos assistindo um filme, a gente saberia o que estava acontecendo. E aí a gente ia ver, né, muito bem organizado, muito bem arquitetado. Sabe aquelas coisas que você diz, não, foi muito programado, né? Tem aqueles filmes que você não quer nem assistir, porque você diz, não, já sei o final já. Nesses casos, dessas conexões que Deus faz, e nessa história aqui, se nós estivéssemos assistindo, a gente ia ver. Saul saía ali achando que era normal, para procurar as jumentas, e Deus já tinha preparado tudo, e ele ia encontrar com Samuel. E o que é interessante, amados, ele bate exatamente na porta de Samuel, né? Procurando por ele. Ele chega no endereço certo. Quando Deus quer realizar algo, nem precisa de grandes esforços. Simplesmente acontece.
A ansiedade nos pertence, mas com ela ou sem ela, os desígnios de Deus sempre serão estabelecidos nas condições que Ele deseja estabelecer. No final, o plano dele prevalece. E por último, amados, a última lição. Por isso que eu quis ler todo o texto, né? A última lição. Deus sempre trabalha a nosso favor, mesmo quando não vemos ou não sentimos. Mesmo quando você não percebe, Deus está trabalhando. Versículos 22 a 24. Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Versículo 23. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que disse, põe na parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti para esta ocasião, ao dizer, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Talvez só ao ler o texto você não compreenda a profundidade desses versículos. Lê assim, você vai ver só como uma história ou uma narrativa. Mas aqui, queridos, para reforçar mais uma vez, não existem encontros fortuitos, nem por acaso, nem acidental, mas sempre é providencial. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo, da nossa vida, da nossa história, da nossa família, de tudo. Esse texto aqui diz que Samuel já tinha até separado um pedaço especial para Saul. Vocês entenderam isso ao ler? Samuel nem tinha visto Saul, mas ele ia estar ali no evento e ele já tinha chegado para os cozinheiros e disse: ó, separa aí um pedaço especial porque vão vir uns convidados. Saul não sabia de nada, mas Deus já tinha falado com Samuel e Samuel tinha experiência com Deus. Ele disse: vai vir. Deus convidou, não foi eu que convidei não, mas Deus convidou, tem um povo especial para esse momento aqui conosco. Deixa aí esse pedaço reservado. Então, nós servimos a um Deus que está sempre à nossa frente, preparando o nosso caminho. Você crê nisso? Que Deus está no amanhã. Por isso eu não preciso temer o amanhã, porque Deus já está no nosso amanhã. E Ele tem o melhor. Essa lição é, mesmo que você não creia, não sinta, nem veja isso, mas Deus está trabalhando já no amanhã. Saul, por acaso, imaginava nos seus maiores sonhos que se tornaria rei, que seria escolhido para uma grande missão? Provavelmente não, amados. Saul saiu um dia para procurar as jumentas e voltou poucos dias depois como rei. Como eu e você, precisamos estar atentos e termos essa santa expectativa do que Deus pode fazer. Então, a mensagem de Deus para nós essa manhã é: Ele é esse Deus que arquiteta. Não, Ele não arquiteta, Ele arquitetou. Ele já planejou o meu e o seu futuro. Ele já desenhou, Ele traçou. E onde eu e você estamos hoje, exatamente hoje, nessa data, dia 20 de julho de junho. Daí eu já estou na frente, né? Dia 20 de junho de 2021 é onde Deus queria que nós estivéssemos. Exatamente. E eu quero pedir que você faça aí uma experiência, ou busque aí na sua memória pensar de onde Deus já lhe tirou. Comece a pensar quantas vezes você saiu para algo que considerava ocasional e naquela situação Deus lhe surpreendeu. Faça esse exercício de fé. Porque quando nós fazemos isso, amados, eu não sei você, mas alimenta o meu coração para o que Deus pode fazer. Entendeu? É aquela coisa que a gente olha e diz: meu Deus, se Deus já fez isso, por que Ele não pode fazer muito mais? Faça esse exercício de fé. Tente lembrar de onde o Senhor lhe tirou. Tente lembrar quantas pessoas Deus lhe conectou e que, para algumas, você olhava e dizia:
é um evento, é só mais alguém, mas Deus, na sua soberania, estava desenhando tudo. Quando eu preparava essa palavra, eu lembrei que eu era de uma outra igreja, né? Vocês sabem, tenho toda uma história, 20 anos numa igreja muito amada, né? Aprendi demais. E no ano de 2011, nós organizamos um evento, um congresso de missões, e nós chamamos o pastor Neto para pregar nesse congresso de missões. Nós já tínhamos feito inúmeros congressos de missões, várias pessoas já tinham vindo ministrar. Edmeia Williams, o Sal da Terra, né? Tanta gente, e veio em 2011 o pastor Neto. E nesse ano, nunca que eu imaginava que Deus estava ali, traçando uma história, para que 10 anos depois, né, eu estivesse aqui, exatamente debaixo da liderança do pastor Neto. Deus nos conecta com as pessoas certas, na hora certa, no momento certo. E Ele vai fazer acontecer tudo no seu tempo. Tenha essa expectativa, amados. Faça o seu comum, na expectativa do sobrenatural. Esteja sensível para as conexões que Deus faz. Eu sempre penso e pergunto isso. Quando Deus me conecta com alguém, Senhor, tem algo mais? É só isso ou tem algo mais diante disso aqui? E às vezes pode parecer tempo. Como eu estou dizendo, falando aqui meu testemunho, foram quase 10 anos depois, né, de conhecer, de ter o primeiro contato com o pastor Neto. Então, assim, às vezes parece tanto tempo, mas as pessoas que Deus coloca na nossa vida têm um propósito. E não esqueça isso, Deus sempre está na frente, trabalhando o nosso futuro. Ele já preparou tudo. E sabe o que é que eu creio, amados, também, e tenho aprendido na minha insignificância e experiência, né, com o Senhor? Que Deus tem muita coisa que Ele não diz para nós. Sabe por quê? Porque senão a gente foge. Eu e você somos... Fica aí a tarefinha de casa que eu sempre dou. Leia o próximo capítulo. Você vai ver que quando Samuel chega para consagrar Saul, gente, Saul está escondido de trás das bagagens. Quer nada, ele disse, quer não. Não queria não, temeu ele. Então ele se escondeu e Saul disse, oxe, eu não já tinha falado, cadê Samuel? Oxe, eu não tinha falado, cadê o fulano, cadê? Foram procurar Saul, Saul estava escondido, atrás das bagagens. Então tem muita coisa que Deus não nos fala, não nos revela, porque senão a gente não cumpre. Fica com medo, se acovarda. E aí, para mim, o desafio da vida cristã sempre foi, eu vou entrando nas portas que o Senhor abriu. Viva um dia de cada vez. Vá dando um passo de cada vez. Confiando no Senhor, mas sempre com essa expectativa e dizendo, Senhor, está aqui a minha vida. Não sei o que o Senhor vai fazer, não sei, mas eu confio e descanso em Ti. Eu sei que o meu futuro o Senhor já planejou. Que tudo está muito bem desenhado e eu quero andar dentro desses Teus planos. Nosso desafio, amados, é andar dentro desses planos que o Senhor planejou. Quantas vezes a gente, né, tenta olhar para a direita, para a esquerda, se submeta à vontade de Deus. Sempre é o melhor. E essa manhã, que Deus aqueça o nosso coração com essa verdade. Que Deus é um Deus que cuida, que Deus é um Deus que planeja. E Ele planeja sempre o melhor. Que Deus é um Deus que nos surpreende, que nós nunca imaginaríamos o que Ele pode fazer. E possamos descansar naquilo que Ele planejou e promete fazer. Amém? Vamos orar essa manhã. Quero pedir que você aí, no seu lugar, feche seus olhos. Mais uma vez, faça essa entrega ao Senhor. Se renda. A palavra talvez essa manhã seja rendição. Rendição aos planos de Deus. Rendição aos projetos de Deus. Talvez você diga, eu não estou entendendo nada. Já me perdi procurando essas jumentas. Provavelmente não é jumento que você está procurando. Tem alguma coisa que você diz, meu Deus, estou perdido. Essa manhã a palavra de Deus é se renda. Confie. Abra os olhos e os ouvidos. Esteja atento. Porque Ele é o Deus que trabalha no nosso comum. Vamos orar, amados. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Muito obrigada. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigada pela tua palavra.
Tu sabe, Senhor, como eu me emociono ao lembrar do trajeto, como o Senhor tem cuidado da minha vida. E o que eu quero te pedir essa manhã, que tu tragas também alívio ao coração de alguns que se encontram ansiosos, perturbados, talvez achando que já faz tanto tempo e não vê o Senhor cumprir. Mas que essa manhã tu gere convicção, tu gere, Senhor, esse descanso no coração. Que tu és o Deus que cuida da nossa vida. Tu és o Deus que mesmo quando saímos para aquilo que consideramos comum, tu podes fazer algo extraordinário. Obrigada porque tu não desiste de nós. Obrigada porque com as nossas falhas, como Saul tinha as suas, mas o Senhor nos escolheu e decidiu contar com a nossa vida. Essa manhã, estou aqui na tua presença, Senhor, representando os meus irmãos, representando a tua igreja, o teu povo, e nos rendendo a ti, pedindo que tu tenha misericórdia da nossa vida. Senhor, não nos deixe nos afastarmos dos teus planos. Senhor, atrai o nosso coração a ti a cada dia. Não nos deixe desistirmos, ainda que esteja difícil, ainda que já demore tanto, mas não nos deixe desistirmos. Quero te pedir, conecta-nos com as pessoas certas, Senhor. Não permita que apareça na nossa vida, no nosso círculo de amizade, pessoas que venham nos afastar dos teus planos, como também vemos na tua palavra. Mas que tu coloque as pessoas certas, que tu coloque homens e mulheres que nos levem para cumprir o teu propósito. Conecta-nos cada dia com as pessoas certas. E eu te peço, gere em nós essa expectativa. Nos ajude a confiar e descansar nos teus planos. Tu és esse Deus. Assim como falou com Samuel, assim como Samuel tinha preparado um banquete para Saul que nem conhecia ainda. Cremos que tu és esse Deus que já trabalhou no nosso futuro, que tens planejado um banquete, que tem algo muito bem programado e arquitetado nos aguardando. E eu te peço, nos ajude a permanecer firme no teu propósito. Obrigada, meu amado Senhor, mais uma vez, pela tua graça que nos sustenta. Quero te agradecer porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Também quando fazemos um exercício espiritual e de memória, podemos ver quantas vezes Satanás tentou nos desviar. Quantas vezes, Senhor, pessoas também que não vinham de ti tentaram nos afastar. Quantas vezes o desânimo veio. Quantas vezes vozes negativas vieram ao nosso coração. Quantas vezes a ansiedade sufocou a nossa fé. Mas, Senhor, como é precioso olharmos hoje e ver que tu tens nos sustentado. Muito obrigada. Obrigada porque quando nós paramos para pensar, mais uma vez nós sabemos, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver contigo, Senhor. Tem tudo a ver contigo, que nos sustenta, que nos mantém, que gera em nós essa fé e essa expectativa. E essa manhã eu te rendo graça. Muito obrigada. Muito obrigada. Alimenta o nosso coração cada dia mais. Que a tua palavra seja essa palavra viva. Senhor, nós não queremos ler a tua palavra como qualquer livro, como qualquer coisa. Nós queremos ler a tua palavra nessa expectativa de que tu podes e queres fazer algo conosco. De que tu queres alimentar o nosso espírito, nos levar a um nível mais elevado contigo. E a cada dia, ao lermos a tua palavra, ao nos debruçarmos no livro da lei, nós possamos também ir com essa expectativa. Fala ao nosso coração. Tu és esse Deus que nos alimenta e essa manhã eu te rendo graça. Muito obrigada. Toma o nosso dia em tuas mãos, toma o restante do dia. Nos abençoe, nossos projetos, planos, nossas agendas nós entregamos a ti. E pedimos a ti, direciona-nos e nos ajude a entender que nada é por acaso. Nada, Senhor, nunca vai ser uma simples visita. Nunca vai ser só mais um passeio. Nunca vai ser quando nós temos a nossa vida entregue em tuas mãos. A qualquer momento, tu podes mudar o rumo da nossa história. E essa manhã nós te rendemos graça. Continua nos guardando. Esconde-nos em ti. Tu sabes o temor que há no nosso coração. Mas sustenta-nos e não nos deixe nos afastar dos teus planos. É o que eu te peço essa manhã. Leva-nos, te peço especificamente pela Igreja Presbiteriana em Aurora.
Senhor, faz dessa igreja uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja de homens e mulheres que amem a Tua palavra, que se lançam à Tua vontade, que se deixam ser guiados por Ti. Tira todo o medo, covardia, temor. Senhor, tira também a religiosidade, que muitas vezes impede nós nos rendermos a Ti por completo. Faz de nós uma igreja atuante nessa cidade. Que cada homem, cada mulher, ao sair amanhã para os seus lares, trabalho, para onde for, seja uma luz brilhando aonde o Senhor levar. Muito obrigada, mais uma vez. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meus amados. Bendizemos ao Senhor por mais esse dia. Com relação à semana, nós pedimos que vocês aguardem, estamos aguardando o decreto da nossa cidade, e aí nós iremos avisar se é presencial ou só online, mas o nosso encontro haverá, ok? Deus abençoe o seu restante de dia.